A notícia do dia, sobre a prisão de 2 suspeitos de participarem da execução do ex-prefeito de São Pedro, Miguel Cabral. Hoje, policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, identificaram os 4 homens envolvidos na morte do ex-prefeito, que ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2025, há menos de um mês. Às 18h30, na Avenida Campos Sales, aqui no bairro de Petrópolis, zona nobre aqui de Natal, né? Inclusive nós demos esse caso em primeira mão, né? Quando estava ocorrendo, a gente estava no ar com Gustavo Negreiros, de Narte Assunção e Enio Cinedino, trazendo aí detalhes desse caso. No vídeo aí que a gente está assistindo, quem está no YouTube está nos acompanhando, esse vídeo é inédito, foi divulgado hoje pela Polícia Civil e dá para ver alguns detalhes que daqui a pouquinho a gente vai detalhar, que foram fundamentais para a investigação. Olha, segundo o delegado Cláudio Henrique da DHPP, é possível ver que o ex-prefeito foi baleado na nuca e não viu o primeiro assassino, aí no caso o principal assassino. Por isso, caiu por terra a tese de que o executor, o mandante, foi o homem conhecido como Pamonha. A motivação para o crime, inclusive, seria a disputa entre grupos criminosos rivais. Segundo o delegado Cláudio Henrique, responsável pela investigação, como eu disse, o grupo que executou o ex-prefeito acreditava que ele tinha envolvimento com os adversários criminosos, apesar de que isso não foi confirmado pela investigação. Bom, segundo a apuração do caso, as prisões dos 2 envolvidos foram realizadas na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. Os suspeitos identificados foram José William Oliveira da Silva, de 26 anos, Jackson Rubens Gomes do Nascimento, de 30 anos, e de Carlos de Souza Costa, de 30 anos, e Júlio César Melo de Souza, de 23 anos. No momento do crime, Júlio César permanece dentro do veículo, enquanto os outros 3 se aproximaram de um grupo de pessoas que estavam sentadas em uma banca de revista, lá no Largo do Ateneu, que é essa imagem aí, e efetuaram os disparos contra Miguel Cabral Nasser. E uma coisa muito importante, a gente tinha a imagem só dos dois suspeitos que chegam a ele pela frente, né? E não esse de costas. Uma dúvida que agora eu fiquei confuso. Nessa imagem aí, essa imagem que está borrada é a imagem do ex-prefeito, é isso? Isso. O ex-prefeito é senhor de cinza, que tá de costa aí, ó. E aí lá vem um óculos na cabeça. Um dos assassinos vai se aproximar agora e os outros 2 vão pelo outro lado. Aí o assassino atira, ele cai, e aí é o vídeo que a gente já tem em outro momento, né, que a gente teve logo depois da divulgação do assassinato, que é o vídeo que os outros 2 que vinham pela frente já abordam ele fogem. no chão, né? Já exatamente. Ou seja, porque ele já tinha sido baleado nesse morrito aí, ó. Vamos recapitular aqui, porque teve mais gente que ficou baleada nesse dia. Morreu apenas 2 prefeitos. Mas 2 pessoas que estavam nessa mesa aí foram baleadas, mas se recuperaram, né? Estão sem bem. Gravidade, uma foi na perna. Isso, né? só o ex-prefeito mesmo que foi executado. E aí as imagens que foram divulgadas pela Polícia Civil que mostram que os 3 chegando ao local do crime, ó, você vê que um vai para um lado, os outros 2 vão pelo outro. Essa imagem aí, exatamente, que é a imagem que foi divulgada logo na época. Ele já está correndo desse momento aí. E aí, ó, essa é a imagem de hoje da prisão de 2 dos suspeitos. Passam 4 pessoas presas aí, mas só 2 têm envolvimento com o crime. Segundo a Polícia Civil, os outros 2 suspeitos ainda estão sendo procurados. Vinícius Cato, que está na nossa técnica, daqui a pouquinho vai botar as imagens dos 2 suspeitos que ainda seguem foragidos. Olha, mas tem um detalhe importante que a redação da 96 apurou com exclusividade, que é o seguinte: a investigação chegou a esses nomes por meio de um detalhe que pouca gente sabe, que aqui no Rio Grande do Norte tem sido muito utilizado, que é a prova técnica. No caso desse caso aí do ex-prefeito de São Pedro, a prova técnica foi a impressão digital encontrada em um dos carros utilizados pelo grupo criminoso. Ou seja, a investigação começou apurando aí quem era Pamonha, se Pamonha tinha ou não a investigação. Essa prova, esse elemento, daqui a pouquinho a gente vai ver na fala do delegado, que caiu por terra logo no início da investigação. E aí a prova técnica foi fundamental para conseguir se chegar aos suspeitos e aí depois fazer a localização deles e efetuar a prisão. Outros 2 suspeitos continuam foragidos, e aí quando esses 2 também foram presos, aí a gente vai ter aí elementos definitivos para apontar qual foi o motivo, a motivação do crime. Cato, bota aí a entrevista com o delegado Cláudio Henrique, que fez mais um grande trabalho aí, ele vai detalhar essa investigação. Que a vítima seria uma espécie de liderança de um grupo rival.
e que estaria financiando tanto com dinheiro como com armamento esse outro grupo, que estariam rivalizando, inclusive tentaram matar os criminosos, esses criminosos, e eles agiram de uma forma tanto de revide para se vingar de um suposto homicídio que teria sido atribuído à vítima, quanto para evitar outros ataques, futuros ataques. O ex-prefeito Miguel Cabral, ele disse, baleado, de que o Pamonha teria o matado. Esse Pamonha que ele disse antes de morrer foi identificado? Exatamente quem é Pamonha. Pronto. Não sei se os vídeos que foram divulgados atrapalharam um pouco a nossa atuação, mas eu não sei se deu para ficar isso bem claro. A vítima, quando ela foi alvejada, ela não conseguiu visualizar nenhum dos atiradores, tá? Então, essa pessoa, Pamonha, a quem ele estava se referindo, é possivelmente algum desafeto que a vítima possuía. Esse Pamonha, essa pessoa que eles dizem que é Pamonha, foi identificada pelos familiares, deram o nome de quem seria essa pessoa, mas até então não há nenhuma vinculação com os executores. Ele teria deduzido, ele seria o Pamonha. É isso aí. Vimos aí a entrevista do delegado da DHPP, Cláudio Henrique, mais um caso desvendado com certa celeridade pela Polícia Civil, inclusive parabéns ao delegado Cláudio Henrique. Tem se destacado aí já há um certo tempo fazendo apuração de homicídios que estão ligados aí aparentemente a grupos de extermínio, a disputas de grupos rivais, e aí infelizmente, né, para a política do Rio Grande do Norte e para a sociedade como um todo, esse aparentemente se caminha para isso, é mais um caso desse tipo, né? Vamos só resgatar aqui ainda um ponto, porque no dia seguinte a esse evento, a gente divulgou um vídeo de alguém sendo botado numa caçamba, gritando, que era justamente ele. Era ele ainda vivo. Ele ainda vivo, aí é isso que viralizou, né? Acho que era no carro dele mesmo. Na caçamba do carro dele, uma Ranger, se eu não me engano, uma caminhonete azul. Aí ele fala, quem me matou foi Pamonha, quem me matou foi Pamonha. E aí esse vídeo viralizou, o delegado até critica, né, a divulgação das imagens, mas aí foram imagens feitas por populares, né? Não foi da Polícia Civil, nem foi do ITEP, que inclusive o ITEP foi fundamental também para essa investigação, né? A gente fala pouco das provas técnicas, né? Não sei por que também se divulga pouco, mas o Rio Grande do Norte tem avançado bastante nessa apuração de casos de forma técnica, né? Esse é um dos pontos do meu comentário, mas o principal, a morte desse homem tem questão de milícias, e como as milícias estão institucionalizadas no poder constituído, porque estamos falando de um prefeito e a motivação do crime tem a ver com a atuação de milícias. Vamos resgatar como é que as milícias atuam. Milícias, elas chegam numa área, elas dominam a área através especialmente da cooptação de agentes de segurança, primeiro agente de segurança pública, o policial que tá de folga, o agente penal que está de folga, é montado um grupo, territórios são tomados, até que chegam ao poder constituído. Esse caso, o caso do ex-prefeito, tem essa linha de investigação de grupos milicianos que se rivalizam. E é muito importante ter foco nessa coisa da dinâmica da milícia, porque tem um outro caso, eu falo aqui com frequência de como é um fato, o Rio Grande do Norte não está o lugar seguro, maravilhoso que deveria estar, mas está mais seguro por causa do trabalho da Polícia Civil. Especialmente é preciso reconhecer isso, em identificar esses grupos